Comerciantes de Santa Rosa de Viterbo revoltados com um novo tributo para microempresas e empresas de pequeno porte. A Prefeitura vai cobrar a taxa de inspeção sanitária, que já é instituída pelo Estado, mas não era aplicada. O Paulo tem uma cafeteria em Santa Rosa de Viterbo e terá de pagar a taxa de inspeção sanitária para a concessão da licença de funcionamento pelo menos uma vez por ano. Ele reclama que nunca pagou e que a cobrança foi uma surpresa que aborreceu os comerciantes da cidade. Mesmo entendendo que o município tem que arrecadar, que a prefeitura tem que arrecadar, que é uma taxa legal, que foi criada de forma legal, mas no momento eu acho que ela é imoral, porque o município hoje vive um problema de déficit de emprego, de trabalho muito grande. E quanto essa taxa vai pesar no bolso de vocês? Vai pesar e bastante, porque convertendo em cafés, são quase 150 cafés, né? Que é o meu lucro do café, são quase 150 cafés. E eu vou perder quase um dia de serviço só para pagar essa taxa em café. É triste. A cobrança pode chegar a R$ 400 para cada comerciante dos ramos de alimentos, cosméticos, medicamentos e serviços médicos. O tributo será aplicado para microempresas e empresas de pequeno porte. O Tadeu tem uma padaria há 24 anos e está muito revoltado com a notícia. É um absurdo. É uma taxa que nós já pagamos ela. Nós já pagamos ela no ISSQN. No meu entendimento, ela é uma taxa que ela está bitributando. É uma taxa que nós já pagamos, tá? Porque recentemente foi feita uma reforma tributária e já havia, no meu caso, tido um aumento de 80%. Em alguns casos, de 300% de ISS. Agora, está aumentando mais 40% sobre esse valor. O projeto do Executivo chegou na Câmara e foi votado em regime de urgência. Foi aprovado por unanimidade. Os comerciantes alegam que não foram ouvidos, não teve informação nenhuma e muito menos transparência. A gente ficou sabendo no sábado por um jornal daqui da cidade mesmo. Os vereadores todos votaram e o que mais me surpreende é que 4 vereadores são comerciantes e eles votaram a favor dessa taxa. Falou, nós vamos começar a cobrar essa taxa, vamos fazer a partir do ano que vem, vamos dar um tempo, nada. Simplesmente abrir o jornal e descobrir que eu já tenho mais uma taxa para pagar anual. O presidente da Câmara justifica a necessidade do tributo e assume que a Casa de Leis poderia ter discutido o assunto com os comerciantes antes da aprovação, até mesmo uma audiência pública. Deveria ter havido? Pensando hoje desse modo, a gente achou que ia ser um bem para o comerciante, é um tributo novo. Eu acho que sim. Hoje, eu pensando assim, deveria ter havido. O problema é o seguinte, esse tributo, essa taxa, ela vem de Estado. Tá? O que a gente fizemos foi um projeto para diminuir bem esse valor. Então, se vem do Estado, eu acho que é um tributo que tem que ser cobrado. O Executivo também alega que o tributo já existia desde 1998. O diretor jurídico do município explica que antes o Estado não tributava microempresas e empresas de pequeno porte e agora fará. O que aconteceu? O Estado passou a incluir na tabela dele essas duas modalidades. Com isso, o valor que a tabela do Estado e que o município seguia anteriormente, no nosso entender, na realidade do município, é exorbitante. Então, com isso, a administração, como na maioria dos municípios tem feito, instituiu uma lei municipal com o objetivo de diminuir esses tributos. Então, na verdade, essa lei municipal, ela vem em benefício do contribuinte e não em prejuízo. Há possibilidade dos comerciantes serem ouvidos ainda? A questão é o seguinte, ou aplica-se a lei municipal ou aplica-se a do Estado. Eu penso que para eles, na hora que eles entenderem a situação na prática, eles vão compreender que a lei municipal ela é bem mais benéfica para eles. Você paga imposto e você olha no todo da cidade, você não vê esse benefício ser retornado, você não vê ser retornado na saúde, você não vê ser retornado na educação, nas ruas esburacadas, você não vê isso retornando para a população. Gislene Lopes, de Santa Rosa de Viterbo, para o Jornal da Clube. Agora ela está ao vivo e tem mais informações, Gislene.
Pulso, os comerciantes cobram mais diálogo do poder público e transparência nesse assunto. Eu converso agora com José Rita Moreira, que é economista. José Rita, a Prefeitura poderia isentar os comerciantes da taxa de vigilância sanitária? Boa tarde. Boa tarde, Gislane, Pulse. Na verdade, trata-se de uma taxa que a lei existe desde 98 e a regra é, quando o Estado começar a cobrar, os municípios também o farão. E o Estado começou a cobrar agora. Então, sim, é legal, mas acho que não é oportuno, não é moral. Eu acho que nós vivemos um momento em que a economia está tentando se recuperar, todos com dificuldades, e ter mais esse custo em cima para os comerciantes vai ser complicado. Apesar do prefeito ter feito um esforço de reduzir quase 90% o custo que deveria ser, porque isso é medido em termos de UFESP, a regra é uma UFESP 26,53, o prefeito criou uma unidade fiscal do município de 3,68, ou seja, para tentar reduzir ao máximo. Mas ainda assim, na minha opinião, o volume que seria arrecadado com essa taxa de vigilância sanitária é inferior ao prejuízo social que o prefeito teria na cidade e para os comerciantes também. Então, acho que poderia haver uma acomodação via Câmara Municipal, estudar uma forma de postergar um pouco mais isso, para que no momento certo fosse cobrado. José Rita, os comerciantes alegam que já pagam o tributo embutido na taxa de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. É isso mesmo? Não, Gislene, na verdade são coisas distintas. Uma coisa é o imposto sobre serviços que é pago ou para alvará de licença ou mensalmente aí para a prefeitura sobre os serviços. Outra coisa é essa taxa de vigilância, que como eu disse, ela estava adormecida até então, aprovada desde 98 e infelizmente, no momento bastante inoportuno, o Estado começou a cobrar, o que obriga os municípios a fazer. Mas com certeza são coisas diferentes. Se por um lado a Prefeitura alega que a taxa foi instituída pelo Estado e precisa ser cobrada, por outro deveria incentivar mais o comércio local? Aí sim, aí eu concordo, porque eu acho que poderia haver um esforço, talvez da Prefeitura, junto com a Associação Comercial, estudar formas de desenvolver mais o comércio local, criar uma atratividade para que os consumidores não precisem vir a Ribeirão Preto, que eles consumam na própria cidade. Isso já está acontecendo de alguma forma, mas poderia incentivar o acesso ao crédito desses comerciantes, poderia oferecer treinamento para os funcionários, melhorar a infraestrutura da cidade para que eles, sim, dessem uma visibilidade maior e pudessem reter os consumidores locais. Enfim, uma série de medidas que poderiam ser tomadas, sim, que talvez até superassem e muito esse valor que vai ser cobrado. E no caso dos comerciantes, o que eles podem fazer para driblar as dificuldades? Olha, complicado. Eu acho que tem que se manter dentro da legalidade, procurar não fazer nada ilegal, mas sim, eu acho que de forma unida, de forma agrupada, procurar a Câmara de Vereadores e estudar uma forma, mostrar o quão incoerente é uma cobrança num momento como esse, um momento de retomada da economia, como eu disse, e estudar uma forma de ao menos postergar isso. Vamos começar isso, será em 2020, vamos nos preparar para que isso aconteça. Nesse meio tempo vamos criar um esforço maior para tentar aumentar as vendas, aumentar a prestação do serviço, criar mais atratividade. Eu acho que a Associação Comercial tem um papel forte nisso tudo, de garantir que isso aconteça, porque se todos estiverem vendendo, estiverem com as suas margens adequadas, não vão se recusar a pagar essa taxa, que ela é muito pequena perante o benefício que ela pode gerar. Então, os comerciantes devem pressionar os vereadores? Eu não diria nem pressionar, eu acho que negociar, né? Eu acho que o voto também, num momento como esse, ele é muito válido você resgatá-lo, né? Chegar lá na Câmara e estudar uma forma de acomodar. Eu acho que Câmara, Prefeitura, Poder Público também e os comerciantes poderiam estudar e ver, abrir todo o cenário que nós estamos vivendo hoje, mostrar o quão incoerente seria a cobrança nesse momento e dizer que não estão se recusando a pagar, mas que o momento não é adequado para que isso aconteça e na medida que for negociado isso, acho que todos vão ficar felizes. Ok, José Rita, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pulse. Ok, até já.